Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guichab Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Prepara aí sua xícara de café e vamos lá. Pessoal, é o seguinte, passei uns dias aí, tá pessoal? Meio que fora aí, tá? Porque tava bastante corrido, tá pessoal? Mas ainda continue corrido, tá? Inclusive, tá? É como eu vou dividir esse vídeo aqui, tá? Pelo menos aí em algumas partes, tá? Se eu chegar a demorar, tá, pessoal? Pra, tipo, postar um vídeo, depois postar outro, é o tempo, tá, pessoal? Tô bastante corrido aqui, tá? Mas o que é isso daqui, pessoal? Isso aqui é um projetinho, tá? Simples. Isso aqui não tem nada de back-end, de API. A gente não vai trabalhar com isso, com banco de dados, nada, tá? É apenas a interface aqui da home do Instagram, beleza? Onde aqui a gente tem esse botãozinho, ó. Ao passar o mouse ele tem um efeitozinho. Aqui também. A gente tem aqui essas informações, a gente tem esses cards. Inclusive, eu passando aqui a mãozinha em cima, ó. Perceba que quando eu passo a mão em cima, ele mostra aqui, ó, tipo um play, tá? Que significa que é um vídeo, beleza? Aí tem 43 acho que posts, né? E essa mensagem aqui, ó, esse iconezinho, tá? Ok. Então, é simples, tá? Inclusive aqui embaixo tem os links, ó. Tem esses links aqui, não leva a gente pra lugar nenhum, tá? Isso aqui é apenas uma interface aqui, tá? De demonstrar, beleza? Mas vamos lá, isso tem um propósito, pessoal, tá? Por quê? O que é isso daqui? Por que eu tô fazendo esse projeto? É o seguinte. Eu resolvi, tá, trazer aqui, tá, falar uns vídeos, tá, umas aulas sobre Styled Components, tá? Então, eu sempre, quando eu ensino uma tecnologia, eu gosto de trazer, tipo, um projeto, tá, para aplicar aquele conhecimento adquirido, tá? Ou seja, pra gente aplicar na prática ali, beleza? Então, por isso, eu trouxe esse projeto aqui, tá? Então, a gente vai aprender um pouco sobre Styled Component e a gente vai aplicar isso em um projeto, nesse caso, isso aqui. Mas vamos lá. As tecnologias que a gente vai usar aqui, a gente vai usar o React, beleza? Porque o Styled Component, ele é uma biblioteca, tá? Foi feito pra gente usar no React e o React Native, ou seja, o React pra web, beleza? No caso aqui, e o React Native pra mobile, ou seja, pra celulares, tá? Ok. Então, a gente vai usar o React e o Styled Component, tá? E o React Icons, pra gente usar esses iconezinhos aqui. Essas fotos aqui a gente vai usar do FreePic, tá? Onde a gente pode pegar fotos ali de graça, tá? Então, bacana. Então, vamos lá, pessoal. Só que antes da gente fazer esse projeto aqui, ó, antes da gente colocar a mão na massa mesmo, eu preciso, tá, dar uma prévia, uma explicação, tá, sobre o Styled Components, beleza? A gente vai praticar um pouquinho, beleza? Para depois a gente já tá preparado, beleza? Para esse projeto. Mas vamos lá. O que é o Styled Components, beleza? Ou seja, o Styled Components, ele é uma biblioteca, beleza? Ou seja, muito útil para o desenvolvimento de aplicações web e mobile, tá? Ou seja, o Styled Component, ele é uma biblioteca que permite a gente criar estilos para os nossos componentes React diretamente no código JavaScript. Olha só. Ou seja, com ele a gente pode criar componentes reutilizáveis, tá? A gente pode reutilizar, cria o nosso componente e reutiliza onde a gente quer, tá? Ou seja, como estilos personalizados, tornando o nosso código mais legível e fácil de manter, tá bom? Ou seja, uma principal, tá, pessoal, vantagem do Styled Component é a capacidade de a gente escrever os nossos estilos dinâmicos, baseados em props, tá? Ou seja, isso significa que a gente pode criar um componente que muda de estilo, ou seja, dependendo das props, tá? Que a gente passa para ele, beleza? Outra funcionalidade útil para criar componentes que se adaptam a diferentes estados e condições, beleza? Ou seja, o Styled Component, ele tem também a capacidade de usar as melhores práticas de CSS, tá? Ou seja, a gente pode usar o conhecimento que a gente já tem de CSS, a gente pode usar no Styled Component, claro, que a gente usa CSS puro com ele, tá? Ou seja, como o uso do uso de variáveis, tá? Mixes, com essas funcionalidades a gente pode criar estilos mais eficientes e organizados, beleza? Outra coisa interessante, pessoal, é que, tipo assim, a gente não corre aquele risco, tipo, de conflitos, tá? De classes, claro. Um exemplo, quando a gente está trabalhando com classes, beleza, no React, usando o CSS normal ali, ou CSS módulos, inclusive, tem vídeo aqui, tá lá no curso de React, no meu canal, beleza, onde eu explico sobre CSS módulos e CSS normal, tá? Então, com isso aqui, a gente não corre o risco, apesar de, a gente não corre o risco, na verdade, tipo, de dar conflito de classes, porque a gente trabalha com componentes, tá? Ou seja, assim como a gente tem componentes de funções, componentes de classes no React, tá? Usando JavaScript ali, então a gente também consegue criar componentes de estilo. Olha só que coisa interessante, beleza? Outra coisa, pessoal, tá? Que eu quero falar aqui também, tá? Sobre o Styled Component, que a gente pode também trabalhar, tipo, configurar temas, beleza? Tipo, a gente colocar aquele tema Dart, Light, tá? E outras coisas, tá, pessoal? Bacana. Vamos lá aqui dar uma olhadinha aqui no Styled Component, na documentação. Inclusive, você fica à vontade aí para você explorar isso aqui melhor, beleza?
tá aqui, ó, documentação, ó, da hora. Tem bastante exemplozinho básico aqui, tá? Até avançado mesmo, tá? Bacana. Você pode olhar depois. Mas vamos lá, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Esse projeto a gente vai fazer. Só que é o seguinte. Eu preciso dar aqui uma prévia, tá? A gente precisa aprender um pouquinho sobre Style de Component pra gente poder fazer isso aqui. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aqui na minha área de trabalho, eu vou criar uma pastinha, tá? Eu vou colocar clone Instagram. Você dá 2 cliques, vai abrir aqui o diretório. Vamos aqui em cima, ó, você tem o diretório, você apaga, coloca o cmd. Isso significa que a gente vai abrir o nosso prompt dentro da nossa pasta, tá? Então aqui tá aqui, ó. Então a gente vai abrir com o VS Code, code ponto. Então vai abrir o nosso VS Code aqui, tá, pessoal? Abriu aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Vem aqui no seu terminal, vamos criar um novo terminal. Pessoal, outra coisa interessante aqui. Como a gente vai trabalhar com o React, tá? Mas em vez da gente usar o CRA aqui, o Create React App, a gente vai trabalhar com o Vite, tá? Inclusive, aqui no canal, tá? Ainda no curso de React, eu explico sobre o Vite, tá? Então você vai lá e procura lá por Vite, tá bom? O Vite, pessoal, ele é uma forma moderna da gente trabalhar com aplicações, tá? React, beleza? E JavaScript puro, tá bom? Ou seja, com ele a gente tem ali a possibilidade de criar o nosso bundle, build, tá bom? Outras coisas mais interessantes. Eu sugiro que você volta lá no vídeo, tá? Lá no meu canal e você dá uma olhadinha lá no curso de React, tá? Bacana. Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. npm create vite @latest. Esse é o comando, tá? Pra gente criar aqui nosso projeto aqui com o Vite, beleza? Com o Vite, pessoal, ele cria a nossa estrutura aqui enxuta, tá? Uma estrutura bem limpa e profissional. Aqui ele vai dizer aqui, ó, nome do projeto. Vamos colocar Instagram, assim. Opa, Instagram, assim. Vamos dar um Enter, beleza. Aqui ele vai mostrar as opções, qual a tecnologia que a gente vai usar. Se a gente vai usar Vue.js, Vanilla, React, vamos usar React, tá? Então vamos dar um Enter. A gente não vai usar TypeScript, vamos usar JavaScript puro, beleza. Perceba que ele já criou aqui a nossa estrutura. Só que perceba que, diferente do CRA, o CRA cria ali muitas pastas, muito lixo no nosso projeto, tá? Então, aqui a gente tem só o necessário. Só que ainda, perceba que a gente não tem o Node Modules. Então, a gente não tem as nossas dependências não estão instaladas, tá apenas a estrutura. Então, esse projeto não roda. Então, para isso, a gente executa esse comandozinho, ó, que no caso é o cd. Primeiro a gente vai entrar na nossa pasta Instagram, tá? Aqui é a nossa pasta, a gente entrou dentro da nossa pasta porque a gente tava na nossa pasta raiz, a pasta palha aqui, ó, clone Instagram. Agora a gente tá na nossa pasta do nosso projeto, Instagram. Agora vamos dar um npm install. Opa, install. Aqui a gente vai instalar todas as nossas dependências do nosso projeto, tá? Para poder o nosso projeto rodar. Bacana. Espera um pouquinho. Isso pode demorar um pouquinho, tá, pessoal? Então, pessoal, terminou aqui, beleza? Perceba que o nosso Node Modules já foi puxado para cá, ó. Então a gente tem o nosso Node Modules aqui, onde dentro disso aqui a gente tem todas as nossas dependências, tá? O suficiente para a gente rodar trabalhar no nosso projeto aqui. Bacana? Bacana. Então o que é que a gente vai fazer? A gente tem um comandozinho aqui, ó, no package, que é o comando para a gente rodar o nosso servidor interno aqui, tá? Então é o dev. Tá? Então a gente dá um npm run dev. Então esse comando vai rodar o servidor, iniciar o nosso servidor que está dentro do nosso Vite aqui, tá? E assim a nossa aplicação é iniciada, startada. Então npm run dev, ele vai rodar aqui, tá, pessoal? Ele vai abrir aqui, ó, no localhost nessa porta. Só que essa porta está ocupada. Por quê? O nosso projeto aqui que eu mostrei para você como exemplo aqui, ó, ele já está rodando. Então para isso eu preciso parar, tá? Esse meu projeto aqui, beleza? Eu preciso parar ele, ok? Para que essa porta seja desocupada para o nosso projeto aqui, ó, rodar, beleza? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir aqui, ó, inclusive aqui, ó, tá rodando o meu projeto, então eu vou dar um Ctrl C, isso significa que eu vou parar o meu servidor, ó. Pronto, parei meu servidor. Vou minimizar, bacana? Ok, agora eu vou abrir outra aba aqui, vou dar um localhost e a nossa aplicação vai iniciar aqui, ó. Deixa eu fazer novamente aqui, tá, pessoal? Vou dar um Ctrl C aqui, ó, e vou dar um npm run dev novamente. Às vezes isso acontece, tá, pessoal? O meu servidor vai ser iniciado aqui novamente, ok. Agora eu vou dar um reload aqui para ver se vai iniciar. E tá aqui. Então, pessoal, aqui tá o template do Vite. O que é que acontece? Assim como o CRA, né, que é o React, ele traz um template com eles, tá? Então,
tá aqui o template do Vite. Só que, inclusive, tem um couch aqui, tem um títulozinho aqui, beleza? A gente não quer isso, tá? Ou seja, a gente vai apagar tudo isso aí. Então, vamos dar uma limpada aqui na nossa estrutura aqui, o que a gente vai usar e o que não. Então, vamos abrir nosso SRC, vamos apagar o nosso app.css, eu não vou usar isso aqui. O nosso index CSS a gente também não vai usar, então já vou apagar isso aqui também. Ok. Eu vou entrar no meu app.jsx, vou dar um Ctrl A e vou apagar, porque eu não quero esse código aqui. A gente vai criar o nosso próprio do zero. E aqui no nosso main é onde vai puxar a nossa aplicação de fato, o nosso componente. Então perceba que aqui eu tenho o index CSS. Eu não tenho mais esse arquivo, porque eu apaguei. Eu tenho apenas meu app.js. Bacana. Vamos aqui ó, no nosso app.jsx, vamos fazer o seguinte. Export const app, beleza? Que vai receber. Pessoal, eu gosto de trabalhar com arrow functions, tá? Então, return, sem problema. Opa, return. Vou usar aqui um fragment. E já vou fazer um teste aqui. Então, vou dar um H1 hello. Testando. Ok. Então, vamos ver se isso aqui vai rodar no nosso projeto. E se eu for aqui dar um reload, não vai funcionar. Por quê que não vai funcionar? Porque é o seguinte. Quando eu importo dessa forma, ó, export, tá? Então, isso significa que eu não estou importando no padrão. No padrão seria o seguinte, ó. Export default, tá? Default app. Assim. Perceba que lá no meu main, eu estou recebendo desse tipo. Então, quando eu uso no default, não precisa eu colocar entre chaves. Assim, ó. Tá, ó, não precisa, tá? Ok, mas eu tô usando arrow functions, então eu não preciso usar dessa forma. Então eu só preciso fazer export assim. Só que lá no meu main, eu tenho que colocar agora, importar o meu app dentro de chaves, tá? Inclusive isso aqui tudo eu expliquei no curso de React, tá? Então vocês podem ir lá. E se eu der aqui um reload na página, eu tenho aqui testando. Tá bom, pessoal? Então, neste vídeo aqui, a gente aprendeu aqui, tá? Um pouquinho o que é o... Na verdade, deu uma introdução aqui, tá? O que é o style de components, beleza? Ok. A gente criou o nosso projeto aqui, a nossa estrutura, tá? React, beleza? E na próxima aula a gente vai colocar a mão na massa, tá? Trabalhando com o style de component, tá? Aí a gente vai instalar o style de components e o que a gente for mais precisar aqui, beleza? Então, pessoal, nesse vídeo aqui foi isso aqui, até na próxima aula, tá? Então na próxima aula a gente já começa a colocar a mão na massa, beleza? Claro, eu vou dar uma prévia primeiro, depois é que a gente vai fazer o projeto, tá? Para início a gente vai trabalhar primeiro ali, dar alguns exemplos, tá? Do style de components, tá bom? Então até a próxima aula, um abraço, falou!